Bom dia. Eu vou falar do ciclo de uma constituinte da vida, que só uma fração dela custa mais de 41 bilhões de dólares por ano. Pois é, o mundo tem uma demanda de aproximadamente 162 milhões de toneladas de nitrogênio como fertilizante. Olha, o preço médio é de 255 dólares por tonelada. O mercado mundial, só nesse ano de 2021, teve mais de 41 bilhões de dólares de demanda só de fertilizantes nitrogenados. E olha, o preço está com tendência de aumento para o ano de 2022, tendo em vista o baixo estoque devido à pandemia, o aumento do preço do gás, a menor oferta chinesa e o aumento do custo de transporte, que está intimamente ligado com o preço do petróleo cru. E nesse vídeo eu vou mostrar o ciclo do nitrogênio e a sua importância. Eu vou citar detalhes que caíram em questões de vestibular, principalmente avançando com um olhar mais ampliado para o estudante. Vou mencionar o processo Haber de fabricação, seus custos e implicações, que é um tema atual, já que a pandemia gerou um aumento significativo no seu preço, criando até uma certa insegurança alimentar. Eu digo isso porque a oferta pode não ser suficiente para atender a demanda. E, para o bom entendedor, um aumento do preço já por si só tem relação direta com a oferta. E nesse caso, um aumento do preço significa uma redução da oferta, um aumento da demanda ou os dois. Eu aproveito aqui para incentivar os alunos que incluam em suas observações o parâmetro preço ou custo, que à medida que a gente se aprofunda em um assunto, a análise do preço e o fluxo de recursos podem informar bastante. Em algumas conclusões, o preço é fundamental. O nitrogênio é um elemento químico com o símbolo N e o número atômico 7. Em inglês, a pronúncia é nitrogen. Ele foi descoberto e isolado pela primeira vez pelo médico escocês Rutherford, 1772. Como ele é um gás asfixiante, Lavoisier sugeriu, ao invés disso, o nome azote, da pronúncia em francês. Do grego antigo, ele significa sem vida. E esse nome é usado em vários idiomas, incluindo o francês, o italiano, o russo e o português. E no português, que na tradução fica azoto. O nitrogênio está na 15ª coluna, período 5A, e é um não metal. Ele é o membro mais leve do grupo 15. E porque o nitrogênio é mais eletronegativo do que todos os outros elementos, exceto o flúor, o oxigênio e o cloro, ele exibe estados de oxidação positivos, apenas em combinação com esses três elementos. Nas condições normais de temperatura e pressão, que eu quero dizer 1 atm e 0 graus Celsius, dois átomos desses elementos eles se ligam para formar o dinitrogênio. É mais comum chamá-los de nitrogênio. Então é um gás diatômico, incolor, inodoro e com a fórmula molecular N2. N2 é uma molécula bastante estável, tem 3 ligações covalentes e nós sabemos que a estabilidade de uma molécula está diretamente relacionada com a força de atração entre as ligações. E nesse caso, quanto mais ligações covalentes, maior a estabilidade da molécula. O nitrogênio ele forma cerca de 78% da atmosfera da Terra, tornando o elemento não combinado mais abundante. O corpo humano ele contém cerca de 3% de nitrogênio em sua massa. O nitrogênio é o quarto elemento mais abundante no corpo depois do oxigênio, carbono e hidrogênio. O ciclo do nitrogênio descreve o movimento da molécula do ar para a biosfera e compostos orgânicos, e depois de volta para a atmosfera. O nitrogênio ele está presente em todos os organismos, principalmente nos ácidos nucleicos. A estrutura dos ácidos nucleicos, chamados nucleotídeos, são formados a partir de um açúcar de 5 carbonos, uma base orgânica contendo nitrogênio e um grupo fosfato. Os nucleotídeos eles formam polímeros lineares, os chamados DNA e RNA, que estão envolvidos na síntese de proteínas e na reprodução das células. No DNA existem 4 tipos de bases nitrogenadas, os famosos adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Lembrando que a timina ocorre somente no DNA e a uracila ocorre somente no RNA.
O nitrogênio também está presente nos aminoácidos, e, portanto, nas proteínas. As proteínas são macromoléculas presentes em todas as células vivas. Mais ou menos metade da massa seca da grande parte de células é proteína. Algumas proteínas são componentes estruturais em tecidos de animais. Elas são uma parte fundamental da pele, unhas, da cartilagem e dos músculos. Outras proteínas, elas catalisam reações, transportam oxigênio e servem como hormônio para regular processos específicos no corpo. Qualquer que seja a sua função, todas as proteínas são quimicamente semelhantes. Elas são compostas por moléculas menores chamadas aminoácidos. Um aminoácido é uma molécula que contém um grupo amina, NH2. O nitrogênio também está presente na molécula de transferência de energia, o trifosfato e o difosfato de adenosina, ATP e ADP, que são constituintes básicos de ácidos nucleicos. Eles são responsáveis pelo metabolismo da glicose e eles ocorrem através de uma série de reações complexas que estocam energia nas células. Vamos ao ciclo do nitrogênio propriamente dito. A fixação é a conversão do N2 atmosférico em amônia, NH3, e ele pode ocorrer por métodos não biológicos, relâmpago, erupção, e as indústrias químicas, que são as produtoras de fertilizantes agrícolas. Essa fixação também pode ocorrer a nível biológico, principalmente por micróbios. Esses organismos vivos fazem a fixação utilizando a energia do ATP. Entre os organismos fixadores, você tem bactérias fixadoras de nitrogênio, uma delas é a Rhizobium, que vive mutualisticamente nas raízes de plantas leguminosas, entre elas o feijão, a soja, o amendoim. E quando eu falo mutualismo, eu quero dizer uma relação simbiótica que um não vive sem o outro, tá? Ambos se beneficiam, mas um não vive sem o outro. Um outro exemplo de mutualismo são as bactérias que vivem no intestino e produzem vitaminas. Há também a fixação por organismos fixadores que vivem livremente no solo. Células procariontes, que incluem os cianobactérias e azotobacter. Em seguida você tem a nitrificação, que inclui a nitrosação, convertendo amônia em NO2, que é tóxico, e é realizado por bactérias quimiosintetizantes, os nitrossomas. Há também na nitrificação a nitratação, que é a conversão do NH3 em NO3, não tóxico. Ele é realizado por bactérias quimiosintetizantes também, chamada Nitrobacter. As bactérias dos gêneros Nitrossomas e Nitrobacter são autotróficas, significando que elas são organismos capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. É o inverso de heterotróficos, organismos que só se alimentam de outros seres vivos. Há o transporte ativo de compostos orgânicos nitrogenados por organismos vegetais e, em seguida, a passagem desses nutrientes para os demais seres vivos. A amonização é o processo de decomposição da matéria orgânica nitrogenada, ureia e ácido úrico, em NH3. Ele é realizado por micro-organismos, bactérias e fungos. A desnitrificação é a atuação de bactérias desnitrificantes, chamadas pseudomonas, transformando o nitrato em N2 atmosférico. O nitrogênio é uma molécula extremamente não reativa. Os químicos há muito sonhavam em encontrar um método suave para converter essa molécula tão abundante em compostos realmente úteis. Durante a Primeira Guerra Mundial, dois químicos, Fritz Haber e Carl Bosch, desenvolveram um processo industrial para a produção de fertilizantes, e por isso eles receberam o Prêmio Nobel de Química. O processo, que ficou chamado de Haber-Bosch, ele produz amônia a partir de N2 e H2. Nesse processo, o gás hidrogênio, produzido a partir de gás natural ou da oxidação parcial de hidrocarboneto, ele reage com N2 para formar amônia. A temperatura e a pressão são condições que alteram a velocidade da reação. Sendo assim, há uma faixa possível de temperatura e pressão, e obviamente que a engenharia por trás dessas reações vai decidir o melhor custo-benefício, mas de forma geral,
essa reação de produção de H2 é um processo que representa um elevado consumo de energia e uma elevada produção de CO2. Se você tiver interesse em buscar mais sobre esse processo no Google, procura o termo Methane and Steam Reaction. Embora a maior parte do hidrogênio produzido no mundo vem de gás natural, CH4, obviamente que há uma busca incessante por uso de tecnologias renováveis para a produção de H2. Conectando ainda mais esse processo industrial com o Brasil, dado que nós somos um grande consumidor de fertilizantes, queria dizer que o Brasil importa em torno de 80% dos fertilizantes que ele consome. Além disso, quase toda a tecnologia disponível no país para a produção e aumento da eficiência dos fertilizantes não é brasileira. Só no ano de 2020, as exportações do agronegócio no Brasil somaram mais de 100 bilhões de dólares. É importante, lógico, estimular o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para a produção de fertilizantes orgânicos e de forma a suprimir essa demanda nacional, né? Dado que o Brasil é um grande exportador de café, de açúcar, frutas, carne suína, frango, carne bovina, soja, feijão e algodão. O Brasil foi de fato o maior produtor mundial de açúcar, responsável por 1/3 da produção mundial. Foi o terceiro maior produtor de frutas do mundo, com 58 milhões de toneladas em frutas produzidas, e ele responde hoje por mais da metade do comércio mundial de soja. Além disso, o Brasil é o quarto maior produtor de feijão do mundo, o quarto maior produtor de grãos do mundo. Em grãos eu digo arroz, cevada, soja, milho e trigo, perdendo apenas para a China, para os Estados Unidos e para a Índia. O ciclo do nitrogênio ele se estende até para uma análise do desequilíbrio que pode acontecer na natureza, o resultado da ação humana. É um assunto que eu vou tratar em vídeos seguintes. E eu vou falar da eurotrofização, que é justamente o fato de você ter o excesso de nitrogênio jogado em lagos e mares. Eu espero que vocês tenham entendido a importância do ciclo do nitrogênio, a abrangência, as relações interdisciplinares que os conteúdos têm entre si, né? A gente aqui envolveu química, biologia, matemática, custos, né? Aproveitei aqui para colocar alguns termos em inglês. E os estudantes, em geral, eles têm maior interesse quando entendem o papel dos seus estudos para a sua formação e também compreendem a natureza em que eles vivem, né? Então, a minha ideia aqui foi trazer vários aspectos do aprendizado da ciência, incluindo o aspecto econômico. Eu vou aproveitar para deixar aqui o link dos textos que eu utilizei como referência. Vou deixar aqui um outro link para quem quiser estudar e se aprofundar no assunto, principalmente com relação ao vestibular. E eu agradeço muitíssimo os comentários. Um ótimo dia para todos vocês.